Sob o manto de Maria, em ordem de batalha, com São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa. Sob o manto de Maria, em ordem de batalha, com São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa. Vitória, 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 vitória é certa. Vitória, 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 vitória é certa. Olá, estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria, pela TV Evangelizar. É uma alegria imensa ter você aí com a gente, e por isso a gente vai consagrar a tua vida a ela que é a rainha do nosso coração. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Amém. Assim como a gente olha para esse quadro e a gente vê a hora, aqui está a Nossa Senhora de Pentecostes, então está todo mundo, a gente vê São Pedro aqui do lado com a chave na mão, então é a Virgem Maria com os discípulos. A hora que o Espírito Santo vem, fica todo mundo impactado. E não sei se você sabe, mas cada Ave Maria que a gente reza, a gente recebe esse Pentecostes de novo. A gente recebe esta graça do sobrenatural, de ficar impactado com as coisas do Espírito Santo. Por isso, não deixe de escrever para nós, programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria, Caixa Postal 205-548, CEP 81-810-981, Curitiba, Paraná. Ou ligue para nós no 0800 410 6060 ou no telefone 3221 6060. Será uma alegria imensa receber a tua ligação. Bem, como vocês gostam muito da formação, porque são muitas pessoas que eu acompanho por esse Brasil afora, que falam: irmã, obrigada por nos formar, por nos ensinar o caminho de Nossa Senhora. E por isso, esse programa começou com formação, e a gente precisa formar mesmo as pessoas para poder entender o quanto que a igreja deixou para nós um tesouro inesgotável, que é o conhecimento da Santa Mãe de Deus. E neste livro, hoje é o 2º capítulo, nós estamos aqui estudando o livro O Segredo do Rosário, que é um livro maravilhoso de São Luís Maria Monfort. Então hoje nós vamos ver sobre a rosa vermelha aos pecadores. É a vocês, pobres pecadores e pecadoras, que um pecador ainda maior lhes oferece essa rosa vermelha, banhada no sangue de Jesus Cristo, para fazê-los florescer e salvá-los. Os ímpios e os pecadores impenitentes clamam todos os dias: coroemo-nos com rosas. Cantemos também: coroemo-nos com rosas do Santo Rosário. E Padre Renato, como gosta muito de vir neste programa, e eu estou muito feliz que ele voltou, né? Fico contente demais de você estar aqui de novo. E hoje é ele que vai falar para nós sobre este capítulo 2 de São Luís Maria Monfort. Olá, irmã, muito obrigado mais uma vez pelo convite, estarmos juntos. Quem está em casa também, nos ouvindo, nos assistindo, uma alegria muito grande. Muito bonito, irmã, o capítulo começa, São Luís Grignon de Montfort, ele começa se colocando entre os pecadores, né? A humildade dos santos, né?
Isso para mim já valeria o capítulo todo. Eu também, a hora que eu li aqui. Um pecador vos oferece, né, uma rosa. Um pecador ainda maior lhes oferece essa rosa vermelha banhada no sangue de Jesus Cristo para fazê-los florescer e salvá-los. É lindo porque os santos se escondem para Deus aparecer, né? Como que a gente precisa aprender com eles, né? Nesse capítulo em que ele fala dessa rosa vermelha, né, oferecida aos pecadores, a começar por nós, né? É lindo porque ele faz uma distinção muito clara entre uma coroa de rosas dada pelo mundo, uma coroa de rosas desse mundo presente, e uma coroa de rosas dada para o reino dos céus. E ele escreve assim, dizendo que as rosas do mundo são os prazeres carnais, as honras fúteis, as riquezas passageiras. E ele vai enumerando, ele diz assim: elas logo murcham e apodrecem. As nossas rosas são outras, são cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada Glória, juntamente unidas com a penitência, que vão formando essa grande coroa que nós queremos receber um dia no reino dos céus. Parece uma coisa sem valor para o mundo, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, né? Diante de glórias que o mundo oferece, parece uma coisa sem valor, né? Mas aí é que Deus vai nos ensinando, né? Como que Ele vai escolhendo aquilo que é fraco e simples para confundir os fortes e poderosos. E aí São Luís continua, irmã, dizendo assim, que aquela coroa de rosas do mundo, elas só possuem aparência de rosas, mas no fundo são apenas espinhos que espetam, olha que expressão forte que ele usa, que espetam pelos remorsos da consciência, perfuram pelo arrependimento e queimam eternamente pela raiva e desesperança. Palavras fortes, né? Têm aparências de rosas, mas no fundo são espinhos que espetam a nossa consciência. Eu parei nessa frase quando eu li esse texto e eu fiquei ali pensando, meu Deus, quantas vezes, né? Quantas noites mal dormidas, quantas brigas com o travesseiro pela consciência pesada, quantas pessoas achando que tinham coroa de rosas e vivem espetados por esses espinhos na própria consciência. E aí ele termina dizendo assim, que as rosas do reino dos céus, ao contrário, elas também têm espinhos, porém esses espinhos, eles espetam para curar do pecado e para salvar. São os espinhos da penitência, que também são difíceis, mas eles curam, eles são remédios, né? E por isso ele vai dizer assim, coroemo-nos de tais rosas, né? Com o Santo Rosário. É lindo quando ele termina esse capítulo dizendo que, por que nós rezamos esses rosários, né? Primeiro, ele falava ainda no tempo que não eram 4 terços no rosário, mas ele falava de 3 terços, né? E ele falava de 3 coroas para honrar a Virgem Maria, na encarnação, na paixão e na glorificação de Nosso Senhor. Bonito ele fazer essa relação. E em relação a nós, ele fala de receber também 3 coroas. Nesse capítulo ele vai dizendo, nós ao rezarmos o rosário, nós também recebemos 3 coroas. E ele fala de uma vida de honra, uma boa morte na paz e o paraíso futuro na glória do reino dos céus. Reparem então que coisa linda, né? Como que São Luís foi muito feliz nessa colocação, trazendo-nos a olhar a provisoriedade dessa vida, as coisas passageiras desse mundo, as glórias dessa terra, e ao mesmo tempo a simplicidade de cada Ave Maria e Pai Nosso, que nos dará um dia a glória do reino dos céus, né? Então é lindo esse capítulo 2, eu fiquei encantado quando eu li, e pensando um pouco nas coisas tão superficiais que o mundo oferece para nós, né, irmã? E é tão forte, ainda que esteja à beira do abismo, ainda que já tenha um pé no inferno, ainda que tenha vendido sua alma ao diabo com um feiticeiro, ainda que seja um herege empedernido e obstinado como um demônio, ele, cedo ou tarde, convertê-lo-á e salvô-lo-á, desde que, repito e friso, as palavras e os termos do meu conselho. Você recitar o Santo Rosário devotamente todos os dias até a morte, a fim de conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão de seus pecados,
Vereis nesta obra várias histórias de grandes pecadores convertidos pela virtude do Santo Rosário. Então, isso é muito forte, né? É como se esse rosário é a escada, né? É um porto seguro que a mãe lança para o filho que já está caindo no abismo do inferno e traz de volta. E isso é verdade, padre. Eu quero até testemunhar aqui. Tem uma mãe que eu conheci, tive a graça de conhecer. O marido muito rude, muito ruim, que impedia ela de rezar. Então ela ia para o banheiro à noite enquanto ele dormia. Ela trancava a porta do banheiro para ele, se caso ele acordasse, percebesse que ela estava no banheiro. Ela se ajoelhava, ela mostrou os calos das pernas dela. Ela se ajoelhava e ela rezava um rosário inteiro pela filha. A filha desacreditou em Deus, seguiu um caminho de pecado, de bebedeira, de orgia, de farra, todas essas coisas. Então, ela ia rezar e ela dizia assim: Deus, eu não sei onde a minha filha está agora. Eu sei que ela está em más companhias. Eu sei que ela está num abismo do inferno. Mas a Mãe Santíssima, é para ela que eu entrego a minha filha na força desse rosário. Vai lá, retira ela desse abismo, traga de volta. E ela, vocês que estão em casa vendo esse testemunho, talvez você também já teve uma experiência assim, de rezar um rosário, não ver resultado, 2, não ver resultado, 3, não ver resultado, mas ela foi persistente, perseverante, e ela não desistiu da filha. Essa filha, para a glória de Deus, se converteu. Deus trouxe ela para casa, não só trouxe ela para casa, ela teve uma conversão tão forte, que ela se consagrou numa obra de Deus na região de São Paulo, que eu não me lembro a cidade agora, e ela então se tornou uma pessoa grata pela mãe ter feito esse caminho por ela. Hoje ela é devotíssima de Nossa Senhora, renunciou completamente à bebida, ao pecado, e hoje ela vive para Deus. Nós vamos sair para o nosso intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar para escutar mais testemunho através do Padre Renato. Sob o manto de Maria, em ordem de batalha, com São Miguel e santos anjos, a vitória é certa. Vitória, 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 vitória é certa. Vitória, 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 vitória é certa. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. E só podemos fazer isso graças a você, que se tornou nosso benfeitor. Então, em primeiro lugar, quero agradecer você por você ser fiel todo mês. Creio, sabe, Padre Renato, que a coisa mais difícil é a fidelidade de uma pessoa para uma obra que às vezes ela nunca nem pisou ali, né? Ela só vê pela TV. Então, a TV Evangelizar, ela tem essa delicadeza de estar sempre lembrando dos benfeitores nas santas missas, agradecendo a Deus por você existir e por você nos ajudar. É muito importante a tua ajuda. Não deixe se tornar um associado, mesmo que você ajude com pouco. O teu pouco se torna transformador em milagres. Pode ter certeza que Deus, o teu pouco, Ele estende as mãos e Ele transforma em bênção. Então, não deixa de ajudar essa obra. Ligue, se você já nunca foi um associado, se torne agora. Ligue no 0800 410 6060 ou ajude pelo QR Code que vai estar aparecendo aí na tela da tua TV. Eu tenho certeza que, além também da tua ajuda material, nós precisamos muito da tua ajuda espiritual em oração. Reze muito pela obra, pela TV Evangelizar, por quem trabalha nela. Muito importante a gente cuidar daqueles que cuidam da gente. Padre,
Maravilhoso a tua presença aqui, contando mais um testemunho para a gente. Obrigado, irmã. Uma graça poder estar juntos, né? E me tocou muito essa leitura que fizemos do capítulo 2 do livro, quando São Luís Grignon de Montfort, ele vai mostrando esse caminho de conversão que o Santo Rosário é, né? Grandes, ele dizia aí, grandes pecadores convertidos pela virtude do Rosário, pela força do Rosário. O Rosário não é só uma arma, o Rosário é um arsenal, né, poderoso. Quando a gente entende isso, quantas graças acontecem na nossa vida. O testemunho que eu queria hoje dizer aqui, né, e falar, é dentro da minha casa de novo, né, porque me veio essa lembrança muito forte. A minha família sempre foi uma família católica, como já disse aqui outra vez, né, mas uma católica assim de IBGE, de número, sabe, de registro, né, de uma frequência só de sacramentos. E foi através do Santo Rosário que um tio meu, falecido há 2 anos atrás, começou a obra de restauração da minha casa, da minha família, dos meus irmãos, né? E logo quando ele começa na conversão dele também, né? Vivia uma vida de alcoolismo, e muito simples como ele era, irmão da minha mãe. Ele tinha um rosário mesmo, não era só o terço, não, era aquele o rosário completo ali, andava com aquilo nas mãos, no terço, no bolso, e todos os dias ele rezava, madrugadas ele rezava. Através do rosário, ali ele foi conseguindo a conversão de toda a nossa família. Eu ainda era muito jovem, eu tinha 18 para 19 anos, quando Deus me chamou para o sacerdócio, e ele sempre falava de rezar o terço, de rezar o rosário, e a gente resmungava na adolescência, não queria saber muito daquilo, né? Achava enfadonha, e ele insistia, né? Lendo as mensagens de Medjugorje, de Nossa Senhora em Medjugorje, cada quarta-feira ensinando a gente que era o dia de não comer carne, de fazer penitência, também na sexta-feira de fazer o jejum. Ali ele foi pouco a pouco. As festas na nossa casa, irmã, eram caixas e mais caixas de bebida. Sempre tinham brigas, às vezes Natal, Dia das Mães, dos pais, família grande, né? Sempre tinha desentendimento, confusão, quando ainda era esse ambiente. Pouco a pouco, através da oração do rosário, ele foi mudando a fisionomia de toda a nossa casa. Logo depois, no ano seguinte, eu fui para o seminário, e ele continuou lá como ele falava. Ele gostava de usar essa expressão: eu estou na batalha, sempre na batalha, né? Madrugadas e mais madrugadas, e assim foi. Depois que ele conseguiu, né, e eu comecei a caminhar na igreja, ano seguinte veio a vocação, veio o meu irmão mais velho, um irmão depois de mim. Ele conseguiu, através do rosário, a conversão desse meu irmão. E esse meu irmão, hoje casado, com 3 filhos já adultos, ele também, o rosário diário, desde aquela situação, daqueles dias do primeiro encontro de jovens dele, no namoro, né, ele sempre rezando o rosário, e assim por diante. E dali foi um por um, vindo a família toda. Hoje a senhora conhece a minha casa, minhas irmãs, a senhora já esteve lá em casa, né? E a senhora sabe que o ambiente é outro, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, de alegria, um ambiente onde é uma família que tem muitos defeitos, claro, mas hoje todo mundo segue o caminho do Evangelho, vive a experiência da fé, graças ao milagre do Rosário, que transformou a história da nossa casa, da nossa família. E uma família muito alegre, né, padre? Uma família que celebra junto, que caminha junto. Eu não tenho dúvida, eu conheci a mãe do Padre Renato, eu tive a graça de conhecer a mãe do Padre Renato, e ela, uma mulher santa, não tenho nenhuma dúvida, só de ter cuidado, foram 17 filhos? 14 filhos. 14 filhos, é muitos filhos, né? Só de ter dado à igreja tantos filhos, e ela educou esses filhos com tanto amor, com tanta generosidade. Eu não tenho dúvida que o Rosário, ele trilhou um caminho de livramento para muitos dos seus, ser livre de tantas coisas ruins mesmo, porque Deus, pela força da oração de uma mãe, rezando o Santo Rosário, não tem como esta pessoa não alcançar o grande milagre pelas mãos do nosso Deus, né? E aí, falando dessa conversão dos hereges, dos grandes pecadores, eu não tenho dúvida de que o rosário foi essa âncora, sabe? Que nos prendeu ao céu, às coisas do céu. Hoje, lá no espaço comum da nossa casa, são
vários irmãos que moram próximos ali, né? Tem a nossa capelinha e toda semana a família se reúne lá, unido a rezar o Santo Terço, a viver essa experiência mariana bonita, que, como a senhora disse, traz alegria, traz paz, traz união, e diante das dificuldades, de doenças, de problemas que aparecem, a gente sempre está lá fecundando a nossa vida de família através do Santo Terço. E vamos cantar uma música então, para poder selar esse momento do testemunho do Padre Renato. Generalíssima Imaculada, Imaculada, passa na frente, pisa na serpente, nessa batalha. Generalíssima, generalíssima, grande Mãe de Deus, a vós recorremos, rogai por nós, os filhos seus. Generalíssima, generalíssima, Imaculada, Imaculada, passa na frente, pisa na serpente, nessa batalha. Generalíssima, grande Mãe de Deus, a vós recorremos, rogai por nós, os filhos seus. Eu quero dizer para você que rezar o rosário é uma disciplina e é um treino. A gente precisa treinar muitas vezes. Não é um caminho tão simples. Por isso, é certo rezar um terço de manhã, mais à tarde, ou mais à noite. É certo. Você pode distribuir durante o dia para não ficar muito pesado para você. Até porque às vezes você não tem um tempo de 1h20 para rezar o rosário. Creio eu que pela TV Evangelizar agora ficou muito fácil para você treinar o rosário da madrugada. A gente vai ter rosário à meia-noite, a gente vai ter rosário às 4 da manhã. Então, com certeza é um caminho maravilhoso para você treinar a tua intimidade com Nossa Senhora. Porque às vezes rezando junto com alguém fica mais fácil. Então, fica aí o convite para você também ir treinando para fazer uma experiência profunda de Deus Todo-Poderoso. Nós vamos sair para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho cantando. Generalíssima, Imaculada, passa na frente, pisa na serpente, nessa batalha. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus no Espaço da Virgem Maria pela TV Evangelizar. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você caminha com a gente, que bom que você reza por nós e que bom saber que você é um associado da TV Evangelizar. Mesmo que você não ajuda com o teu dinheiro, você ajuda com a tua presença, com a tua participação, com a tua oração. Nós vamos iniciar este momento cantando, vamos rezar, traz as fotos, traz pedidos, traz tudo que você queira que seja rezado, seja abençoado. No final o Padre vai dar uma bênção, traga tudo e vamos receber agora este momento de oração. É tudo que a gente precisa, é de oração. Vamos rezar por você. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos
uma esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Quero levantar as minhas mãos para orar por esses teus filhos, Espírito Santo. Filhos que estão agora do mundo das drogas, do álcool, da prostituição. Filhos revoltados com a Virgem Maria. Filhos revoltados com a igreja. Filhos revoltados com sacerdote, bispos, papa. Eu quero orar por cada filho teu, mãe. Cada filho teu que se encontra agora distante de casa, distante desta casa católica. Pedimos, Senhor, por aqueles que trazem o coração amargurado pelas derrotas da vida, pelas lutas, pelos combates. Quero te pedir, Senhor, por aqueles que trazem guerras no coração, contendas, divisões, brigas. Quero te pedir, Senhor, que através da intercessão da Virgem Maria haja paz nas famílias, nos casamentos. Pessoas que se amavam e hoje se odeiam, onde o maligno entrou com a seiva do mal, espalhando ódio, contendas, divisões. Eu quero te pedir, Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, que o Espírito Santo seja derramado nesses ambientes. Você jovem, que desde quando você ganhou esses brincos e colocou na tua orelha, parece que a tua vida só acontece coisa ruim. É que esses brincos não vieram abençoados pelas mãos do Senhor. Tira esses brincos, desfaça deles. Você sabe que é com você que eu estou falando agora. E eu quero orar por você para que a tua fé possa crescer, para que o Espírito Santo lhe dê hoje uma vida renovada do Espírito Santo. Oi, Xandrelari, Alariela. Entra, Senhor, com teu poder, com tua graça. Entra, Senhor, quebrando tudo aquilo que é velho, destruindo, lançando fora, Senhor, a vida velha, o olhar velho. Entra com a tua graça, Senhor, com teu perfume, com a tua bênção. Entra na nossa vida, Senhor. Você que está fumando, e você está rezando muito para parar de fumar, mas você não consegue. Parece que tem sempre uma força maior do que o teu desejo de parar. Mas eu peço ao Espírito Santo agora que queime a tua vontade de fumar para sempre. Esse cigarro está prejudicando a tua saúde física. E em nome de Jesus Cristo, no poder do sangue do Cordeiro Divino, seja desfeito agora esta força de vício de cigarro. Em nome de Jesus Cristo, seja libertada agora. Receba a bênção de Deus de cura e de libertação. Receba a salvação. Você que está pedindo ao Senhor a graça da restauração da sua vida. Senhor, me mostra mesmo uma vidraça toda quebrada, uma vida mesmo toda destruída, quebrada. E o Senhor está ouvindo a tua oração agora. Você pedia isso: restaura a minha vida, Senhor, quebrada pelo pecado. Oh, Jesus, visita agora, Senhor, essa pessoa que pede essa restauração, Senhor. Pessoas que estão agora com medo de
perder o emprego. Você está com muito medo, está tendo síndrome de pânico, de medo de perder o seu emprego. Em nome de Jesus Cristo, filho de Davi, se esta porta se fechar para você, já vai ter outra aberta, muito melhor do que essa. Em nome de Jesus Cristo, filho de Davi, seja destruído esse medo agora. Em nome de Jesus Cristo, filho de Davi, receba esta bênção agora, para prosperar na tua área financeira, para ter a bênção da prosperidade em tudo que você fizer. Ai, Xandriela, Candriela, Riela, Riela, Xandriela, Candriela, Xiriela, Riela, Riela. Nós cremos, Senhor, na ação do Teu poder, da Tua misericórdia. Onde, Senhor Deus, esse programa chegar agora, vidas sendo resgatadas, vidas sendo restauradas, vidas sendo trazidas à luz da Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que organiza todas as coisas. Obrigado pela Virgem Maria, pelo ensinamento. Obrigado porque casas estão sendo restauradas, famílias sendo restauradas, Senhor. Obrigado pelos passos da Virgem Maria, Senhor. Queremos seguir esses passos, Senhor. Tem uma jovenzinha, você ficou grávida sem querer a gravidez. Você ainda está muito revoltada com você mesma. Por que eu fui tão burra? Você usa essas palavras de cair nesta cilada. Eu não escutei o conselho dos meus pais, mas Deus agora, neste momento, Ele abençoa você, Ele abençoa esta criança. Essa criança vai te fazer tão feliz, mas tão feliz. Eu vejo essa criança, ela vai ser uma criança tão íntima de Jesus, da Eucaristia, tão íntima de Nossa Senhora, e essa criança vai salvar a tua vida pelo amor, pela alegria dela. Tua vida não está acabada, pelo contrário, o teu futuro será brilhante. Em nome de Jesus Cristo eu declaro isso. Aceite esta criança. Essa criança é obra do Espírito Santo. Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo. Você também, mãe, que não aceitava essa criança, você, pai, aceite agora em nome de Jesus. Essa criança será um bem para a igreja. Eu declaro em nome de Jesus. Ai, Xandre, Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui, pela Tua ação misericordiosa. Obrigado, Senhor, porque pelo Santo Rosário. Obrigado por cada Ave Maria, Senhor, que nos resgata, que nos reergue. Obrigado, Senhor, nós Te bendizemos, Te glorificamos pela Tua Mãe Maria Santíssima. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar, e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vem, Espírito Santo. Vem de Espírito Santo. Nós te pedimos, vinde, Espírito Santo. O meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Padre, dê uma bênção em quem está em casa, na água, para que as pessoas possam tomar a água hoje e se sentir revigorada, em nome de Jesus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, abençoai, santificai a água, recordando o santo batismo, para que todos aqueles que devotamente dela tomarem possam alcançar a saúde do corpo e da alma. E através dessa bênção também, enquanto nós cantávamos, o Senhor me falava de pessoas pedindo mesmo um casamento, pedindo mesmo a construção de uma família. Que essa bênção alcance agora você, que estava pedindo isso na oração, a construção da sua família. E na autoridade da igreja, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Padre, muito obrigada. Mais uma vez aqui. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Amanda, também o Gui, Deus abençoe todos vocês que estão aqui atrás das câmeras, nos ajudando e nos colaborando com a evangelização cada dia mais. Nossa recompensa será nossas orações. Deus abençoe você que participou do nosso programa e até a próxima semana com a graça de Deus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa.